Bom dia, meninos. Boa tarde, na verdade. Bom, na aula de hoje eu vou realizar a correção das atividades que eu havia deixado para casa sobre sistemas de equações do primeiro grau. Então, na última aula, eu fiz com vocês a correção das atividades sobre sistemas de equações resolvidos pelo método da substituição. Até fiz um exemplo ou outro com o método da adição, mas vocês viram lá que é fácil também. Enfim, para essa aula, eu vou resolver estas atividades, as questões 4, 5 e 6, e já aproveitando o ensejo para falar um pouquinho com vocês sobre o projeto que nós vamos desenvolver. Peço a atenção de todos. Se tiverem alguma dúvida, por favor, pausa o vídeo, assista novamente. É muito importante que vocês consigam entender esse conteúdo e que consigam resolver os exemplos, ok? Bom, vamos lá. A questão 4 traz para a gente aí uma situação. Olha só. Veja a situação. Tem o dobro de livros que você. E o outro rapaz diz, nós dois juntos temos 51 livros. Então, observe que são duas pessoas. São dois jovens. Então, eu vou chamar o primeiro jovem de X. Então, quem vai ser o X? X será a quantidade de livros que o primeiro jovem tem. Então, X será a quantidade de livros que o primeiro jovem possui. Jovem. Beleza. E vou chamar de Y a quantidade de livros que o segundo jovem tem. O que eu quero que fique claro para vocês? Olha só. Tanto faz a letra que você utilizar, ok? Você pode usar A, B, C, D, pode dar nome para o jovem, chamar um de Mário, outro de Henrique. Fiquem à vontade. O importante é representar cada um por uma incógnita, por uma letra. Por que isso? Porque nós não sabemos ainda a quantidade de letras, a quantidade de livros, perdão, que cada um possui. Então, a intenção é nomeá-los para nós podermos descobrir. Nomeá-los com letras. Então, vamos ler novamente, só que agora interpretando. Olha só. O primeiro jovem diz, tenho o dobro de livros que você. Quer dizer, o jovem 1, o X, ele tem uma quantidade que é igual ao dobro do que o jovem 2 tem. O que é o dobro? Duas vezes. Duas vezes o quê? Duas vezes a quantidade de livros que o segundo jovem tem. Então, 2 vezes Y. Já o segundo jovem diz o seguinte, nós dois juntos temos 51 livros. Ou seja, se eu somar a quantidade de livros que o primeiro tem com a quantidade de livros que o segundo tem, vai dar um total de 51 livros. Então, está aqui expressamos essa situação em um sistema de equações. Agora, vamos resolver esse sistema e descobrir quantos livros, na verdade, cada um possui. Então, para resolver, esse primeiro momento, vamos utilizar o método da substituição. Por que o método da substituição? Porque nós já temos uma variável isolada. O x está isolado. Olha, nessa primeira equação onde ele diz x é igual a 2y. O x já está isolado. Você já sabe que quanto vale o x? 2y. Basta pegarmos essa primeira equação e substituir na segunda. Vai ficar da seguinte forma, olha só. X mais y é igual a 51. Quem é o nosso x? 2y. Então, colocando no lugar do x o 2y, teremos 2y
mais, agora eu vou repetir o restante, ó, y igual a 51. Continuando. Agora, nós temos uma equação do primeiro grau com uma letra só tem o y aqui. Nós sabemos como resolver. Ora, 2y mais 1y, 3y, igual a 51. O 3 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Teremos 51 dividido por 3. E 51 dividido por 3, 17. Quer dizer, o segundo jovem tem 17 livros. E o primeiro jovem? Fácil. X não é igual a 2y? Então, vamos substituir aqui, ó. X é igual a 2 vezes o y. Quem é o y que nós descobrimos agora? Vou colocar em outra cor para dar destaque. 17. Então, x vai ser igual a 2 vezes 17, 34 livros. Então, a pergunta foi a seguinte: quantos livros tem cada aluno? A resposta será... Vou digitar aqui. Resposta. O primeiro jovem possui 34 livros e o segundo jovem possui 17 livros. Bem simples, bem tranquilo de fazer. Ok? Se tiverem alguma dúvida, olha novamente, tenta entender, pergunta no fórum se não entendeu de jeito nenhum, tá bom? É muito importante que vocês entendam essas questões, entenda como respondê-las, entenda como interpretá-las, ok? Vamos para a próxima. Questão 5. A soma de dois números inteiros é 10 e a diferença é 4. Quais são esses números? Deixa eu virar aqui um pouquinho, acho que vai ficar um pouco mais clara a tela. Deixa eu ver. Isso, melhorou um pouco. Ó. Bom, a soma de dois números inteiros é 10 e a diferença é 4. Quais são esses números? Olha só, observe que nós estamos falando de dois números inteiros. Só me disse que são dois números inteiros. Eu não sei quais são a início. Então, eu vou chamar de x o primeiro número. Opa, ficou mal feito. Deixa eu apagar e fazer novamente. Perdão. Vamos lá. Vou chamar de x o primeiro número e de y o segundo. E falou para a gente que a soma dos dois, quando eu somo o x mais o y, vai dar 10. E a diferença entre eles é 4. O que é a diferença? Diferença é menos. Sempre que vocês lerem um exercício e nele estiver escrita a palavra diferença, exercício de matemática, diferença é o resultado da subtração. Então, aqui está o nosso sistema. Vamos resolvê-lo. Esse sistema em específico ele é bem propício a responder pelo método da adição. Por que pelo método da adição? Ora, porque quando eu somar esses dois, ó, quando eu somar as duas equações, o y vai cortar. Por que eu vou cortar o y? Ora, mais y menos y, letras iguais, porém com sinais diferentes, eu posso cortar. Então, vamos lá. X mais x, 2x, y menos y, corta. E 10 mais 4, 14. Então, veja que eu somei todos os termos do primeiro com os do segundo. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Teremos 14 dividido por 2. Logo, x será igual a 7.
Uma vez que nós descobrimos o valor do x, fica fácil achar o valor do y. Pode escolher qualquer uma das duas equações, vai dar o mesmo resultado, tanto a primeira quanto a segunda. Olha só. X mais y é igual a 10. Quem é o x que nós descobrimos? É 7. Mais y igual a 10. De forma bem direta, você já imagina qual o número que somado com 7 dá 10? 3. Se for responder do método normal, o 7 é mais, ele passa para lá? Menos. Normal entre aspas, né? O raciocínio de vocês é que é o normal. Contanto que vocês entendam, não precisa seguir exatamente um padrão para resolver. Ok? O importante é o raciocínio de vocês. Y é igual 10 menos 7, 3. É a mesma coisa quando vai se ensinar porcentagem para alguém e fala, olha, é obrigatório usar a regra de 3. Não, não é. Na verdade, o jeito correto de fazer é o seu jeito. O jeito correto de fazer é o que você desempenha, aquele que você consegue responder de maneira correta. Ok? Não é para apontar para vocês e falar, olha, você tem que fazer desse jeito. Não. É igual equação, tem quem resolve apenas batendo o olho e consegue achar o número, o resultado. Tem quem precisa seguir os passos, né? Que é o número está multiplicando, passa dividindo, está mais, passa para lá menos, ok? Contanto que se aprenda, qualquer uma das formas é a correta. Então vamos lá. Questão 6. Resolva os sistemas pelo método da adição. Então, o método da adição, como eu mostrei para vocês, alguns acreditam que é o método mais simples, outros gostam mais de substituição, mas esse aqui está bem fácil para fazer por adição. Olha só. O método da adição se resume em somar as duas equações. Fazendo isso, uma das letras tem que desaparecer. Professor, mas e se não desaparecer? Então você precisa adaptar uma das duas equações para que isso aconteça. É o caso, por exemplo, se nós tivéssemos um 2 aqui, ó. Se fosse menos 2y. Aí embaixo não cortaria. Por que não? Porque aqui é menos 2 e aqui é mais 1. Para dar certo, eu teria que multiplicar essa equação de baixo por 2 positivo. Por que fazer isso? Ora, porque 2 vezes y, 2y. Aí eu poderia cortar com 2y de cima. Entendeu? Sempre a ideia na adição é que uma das duas letras desapareça. Caso contrário, não dá para resolver. Então vamos lá. X mais x, 2x. Menos y mais y, vou cortar. 5 mais 7, 12. Observe que o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Teremos 12 divididos por 2. Resultado, x é igual a 6. Encontramos o valor de x. Vamos agora achar o de y. Como fazer isso? Escolhe uma das duas equações. Pode ser a primeira ou pode ser a segunda. O resultado dará o mesmo. Será o mesmo. Então, x mais y é igual a 7. Quem é o valor de x que nós encontramos? 6. 6 mais y é igual a 7. Não é difícil imaginar qual o número que somado com 6 dá 7. É o 1. Então, o 6 é positivo, passa para lá negativo. 7 menos 6, 1. Y é igual a 1. Se fosse escrever na forma de par ordenado, valor do x primeiro, que é o 6, valor de y no final, que é o 1. Já na próxima matéria, na próxima parte desta matéria, na verdade, nós vamos utilizar esse par ordenado, tá? É para mostrar para vocês como fica o sistema de equações no gráfico. O gráfico é o plano cartesiano que vocês se recordam. Vamos lá. Letra B.
x mais 2y igual a 7, x menos 2y igual a menos 5. Resolvendo pelo método da adição. Vou somar essas duas equações. X mais x, 2x. 2y menos 2y, cortei. 7 mais menos 5. Opa, então, ó, 7 menos 5, que são 2. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Teremos 2 divididos por 2. E 2 dividido por 2 é 1. Logo, x é igual a 1. Volta em uma das duas equações e resolve e substitui para encontrar o valor de y. Vamos lá. X mais 2y é igual a 7. Quem é o x? 1. Então, 1 mais 2y igual a 7. 1 é positivo, vai passar para lá negativo. Teremos 2y igual a 7 menos 1. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. 7 menos 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, y é igual a 3. Está aqui. Na forma de par ordenado, o x é 1 e o y é 3. Próxima. Letra C. 2x menos y é igual a 0 e x mais y é igual a 15. Tranquilo, ó. Vamos somar as duas. 2x mais 1x, 3x. Menos y mais y, corto. 0 mais 15, 15. Agora, o 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Teremos x, que é igual a 15, divididos por 3. Quanto é 15 dividido por 3? 5. Então, x é igual a 5. Encontramos o valor de x? Beleza. Agora vamos encontrar o valor de y. Pode escolher a primeira ou a segunda, tá? Não tem diferença. 2 vezes x vai ficar 2 vezes 5. Menos y igual a 0. 2 vezes 5, 10. 10 menos y igual a 0. O 10 é positivo, vai passar para lá negativo. 0 menos 10. Precisava pôr o 0? Não, não precisava, tá? Coloquei só para mostrar para vocês que ele ainda está ali, mas não tinha necessidade. Por quê? Porque 0 menos 10 é menos 10, certo? Multiplicar por menos 1 para tirar o menos da letra. Menos e menos, mais. Menos e menos, mais 10. Então, y é igual a 10. Tá aí. Em forma de par ordenado, o x é 5 e o y é 10. Resolvido os sistemas de equações pelo método da adição. Na próxima aula, nós vamos fazer alguns problemas envolvendo sistemas, tá? Aí serão probleminhas para trabalhar a interpretação de vocês, juntamente com o cálculo. E logo em seguida vamos falar de gráficos. Gráficos de sistemas de equações. Na verdade, a equação de o gráfico de uma equação de primeiro grau sempre será uma reta. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, tá bom? Também preciso falar com vocês sobre o nosso projeto. É um pouco atrasado, na verdade, porque muitos professores já desenvolveram esse projeto, mas é o projeto que culminou com a Semana da Consciência Negra. E ficou para a gente falar, ficou para nós falarmos sobre
sobre um cientista. Esse cientista, deixa eu colocar aqui para vocês. Esse cientista se chama George. Vou colocar na cor branca, vai ficar melhor. George Washington Carver. É muito importante essa questão da cultura que nós desenvolvemos e temos que trabalhá-la, temos que, desde já, falar sobre, pois, por mais que pensemos que não existe, ainda existe o racismo. Eu sei que é inaceitável, eu sei que muitos têm uma opinião forte contra isso, e realmente é uma situação bizonha, bizarra. Não deveria mais existir esse tipo de preconceito. Quando nós percebemos isso, vocês veem aí na internet, na televisão, inúmeros casos de racismo, inúmeros casos de injúrias raciais, certo? Muitas pessoas não entendem ainda. O racismo, o preconceito, isso já é coisa do passado. Não deveria mais existir. Todos nós temos, de fato, alguma descendência aqui no Brasil, ok? Então, é sobre esse tipo de pensamento que, desde já, nós temos que combater. Esse tipo de pensamento não tem mais espaço na cultura moderna. Esse tipo de pensamento é uma coisa horrível e que, de fato, nós precisamos banir da existência, certo? Bom, hoje eu vou passar para vocês o que deve ser feito sobre esse projeto. O que eu preciso que vocês façam? George Washington Carver foi um professor, botânico e cientista. De fato, as suas contribuições foram enormes, mas ele poderia ter ficado rico com essas contribuições. Porém, isso foi a melhor parte, mais bonita, ele preferiu ajudar a sociedade, ajudar os mais pobres. Por isso ele desenvolveu diversas receitas sobre o uso de amendoins e a própria utilização de amendoim pelos mais pobres, como uma forma não apenas de alimento, mas de sustento, não apenas para o seu próprio sustento, mas uma forma de entrar no mercado, uma forma de trabalho. Ele foi também o primeiro professor negro na universidade em que se formou, então ele não apenas estudou nessa universidade, como também se tornou professor lá, e de fato foi marcante a história dele. Bom, eu não vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa sobre esse cientista, porque como nós estamos em aulas online e a informação é muito fácil, é muito rápida, eu quero que vocês leiam, eu preciso que vocês leiam a história dele, apenas leiam. Não vá escrever a história dele e achar que é isso que eu pedi. Não. Se você fizer isso, não será validado o seu trabalho. Eu quero que você leia a história dele, o que ele propôs, quais foram suas melhorias e sua contribuição para a sociedade, não apenas daquela época, mas para a sociedade em geral, para o mundo em geral. Então, eu quero de vocês, vou escrever aqui, escrever sua opinião sobre a teoria de George Washington,
Washington Carver e escrever sua opinião sobre a teoria de George Washington Carver e sobre preconceito racial de maneira geral. Então, o que eu espero de vocês nesse trabalho? Eu espero que você leia a teoria dele, todos os trabalhos. Você não precisa ler todos os trabalhos, enfim. Eu quero que você saiba o que ele fez pela sociedade, como ele fez, e escreva para mim a sua opinião sobre isso e também sobre o que você acha dessa ideia de preconceito racial. Se você acha que ela não existe, escreva. Se você acha que tá pior, você escreva. Se você acha que... Se você já passou por algo constrangedor nesse sentido, por favor, escreva. Se você já presenciou alguém passando por isso, qual a sua reação, o que você sentiu, escreva, ok? Esse trabalho irá valer 1 ponto da média de tarefas, certo? E terá validade de 1 semana. Então, hoje é dia 5, até o dia 12, eu vou abrir um fórum para que vocês postem essa opinião, este artigo de opinião, e ficará aberto até o dia 12, exatamente 1 semana, ok? Para a turma do 8º B, na verdade, ele vai ficar aberto um pouco mais de tempo. Agora, para o restante das turmas, até o dia 12, apenas o 8º B me entregará com um pouco mais de prazo, eu especificarei no fórum, tá bom? Então, meninos, fiquem com Deus. Caso seja necessário e não tenham entendido, assistam novamente essa aula, ela está disponível no YouTube. Até a próxima aula. Tchau, tchau.